pergunta que nós vamos iniciar sobre o tema ainda de métodos de estudo da Bíblia é a seguinte: qual é a diferença entre tipos, parábolas, símbolos e alegorias? Algumas pessoas consideram que tudo é a mesma coisa, mas será que existe alguma diferença? Essa pergunta vai para o irmão Diego. É uma pergunta muito boa e eu conto com a ajuda tanto do Tiago como do Cleiton para responder. Vamos começar com símbolo. O que é um símbolo na Bíblia? A definição da palavra símbolo seria uma representação pictórica de algo ou alguém a fim de tornar claras verdades espirituais, compressas ou ocultas. Onde que nós encontramos na Bíblia símbolos? Normalmente em escritos proféticos escatológicos, como os livros de Daniel e Apocalipse. Agora, nós encontramos também símbolos em outras partes da Bíblia. Alguns dos profetas que não trouxeram mensagens escatológicas, profetas como Jeremias, Ezequiel, também usaram símbolos. Na verdade, eles receberam revelações de Deus que continham símbolos. Então, vamos pensar em alguns exemplos de símbolos na Bíblia, tanto na profecia escatológica como a não escatológica. O que vocês acham? Me dá um símbolo aí, para ver se vocês estão entendendo. Uma mulher em Apocalipse. Quando João viu uma mulher, a mulher simbolizava o quê? Uma igreja. Nós também vemos o que mais em Daniel e Apocalipse? Animais, uma besta que surge do mar. Isso é um símbolo, ok? Vamos pensar em algum símbolo, em algum livro profético não escatológico. Alguém poderia me dar um exemplo? Oi? Ossos secos, excelente. E os ossos secos encontrados no livro de Ezequiel representam ou simbolizam o quê? O povo de Israel, a igreja naquele momento, o estado da igreja. Então, um símbolo representa uma realidade, uma coisa real, entendeu? E é um instrumento didático para ensinar e, às vezes, ocultar verdades. Eu digo ocultar porque uma das razões pelas quais o livro de Apocalipse foi dado através de símbolos foi para ocultar a verdade dos inimigos da verdade. Agora, nós também encontramos símbolos em parábolas, entendeu? Mas uma parábola não é um símbolo, ok? Mas vocês podem me dar um exemplo de um símbolo em uma parábola? Azeite, muito bem. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, nós temos um símbolo. As virgens é um símbolo dentro dessa parábola. Então, símbolo já ficou claro, certo? Posso, então, passar para o próximo termo, que é tipos. Tipos. Será que tipos e parábolas na Bíblia são a mesma coisa? Não são. Existem semelhanças, mas nós vamos ser bem técnicos hoje nas nossas explicações para ficar claro, porque qual é o objetivo desse discurso sobre métodos de estudar a Bíblia? Creio que muitas ideias, conclusões equivocadas são resultado de maus métodos de estudo da Bíblia. Então, vamos falar sobre tipos. Vamos primeiro definir o termo dentro do nosso conceito aqui. Um tipo é um evento, pessoa ou instituição bíblica que serve como modelo para um cumprimento futuro. Ok? Então, essa é a definição, mas uma definição fica muito abstrata. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um tipo na Bíblia. Ok? Elias é um tipo. Elias não é um símbolo. Ele é um tipo.
Elias foi um homem real, que realmente viveu, foi um profeta de Deus, e a sua experiência e sua vida é um tipo. Pastor Diego. E não é minha interpretação. A própria Bíblia revela que Elias tipificou. Posso dar 2 exemplos? Pode. Um jurídico e um prático. A lei penal brasileira, ela é cheia de tipos, e esse é o nome mesmo que usa. Então, lá no artigo 121, o tipo diz assim: matar alguém. Esse é o títipo. Se um homem mata alguém, ele cumpre o tipo. No direito nós não usamos antítipo, como se usa na teologia, mas é como uma peça de um quebra-cabeça que tem uma alça que se encaixa na outra que tem um buraquinho, né? A pessoa que mata, ela cumpre a lei penal, ela cumpre o tipo penal, apesar de violar a norma que protege a vida. Esse é um exemplo. Outro exemplo é aquela máquina de escrever. Vocês lembram que a gente apertava a tecla e uma alavanca batia uma letrinha no papel? Sabe como é que é o nome daquela letrinha? Tipo. Então os tipos vão encostando no papel. Muito bem. Eu gosto dessas análises de um advogado. Eu vou aproveitar também. Não esquecendo que nosso tempo é curto, mas pode falar. Tentar juntar um símbolo e uma pessoa ao mesmo tempo para ver um tipo e o símbolo, no caso. Às vezes a Bíblia usa a expressão Davi reinará, não referindo-se a Davi porque ele já estava morto. E em nenhum momento você encontra na Bíblia um estudo que fala que Davi iria ressuscitar para reinar. Então o fato de que ele viria, Davi é um tipo de Jesus reinando. E o fato de ele reinar é um símbolo do juízo que ele iria realizar no juízo investigativo. Então, Davi é um tipo de quem? De Cristo. Elias é um tipo de quem? Oi? João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, 11 a 13, e Marcos 9, 12 e 13. Então, na Bíblia nós temos vários tipos. Adão, ele é um tipo. É um tipo de quem? Agora pensem bem. Em Romanos capítulo 5, verso 14, Paulo deixa bem claro que Adão é um tipo de Cristo. Mas isso quer dizer que todos os detalhes e todas as características de Adão serão vistos em Jesus? Não. O que vocês acham? Então, a tipologia, ela tem a sua função didática limitada. Nós temos que ter um pouco de critério quando nós trabalhamos com tipologia. Quando às vezes nós estudamos a Bíblia e nós encontramos um tipo que não tem autoridade profética, o que eu quero dizer com autoridade profética? Cleiton acabou de falar que Davi é um tipo de Cristo. Só que ele vai usar a autoridade profética, ele vai usar textos de Isaías, Jeremias, textos dos evangelhos, para mostrar que profetas inspirados fizeram essa identificação. Não foi uma interpretação particular do Cleiton, entende? Mas agora eu estou estudando a Bíblia e eu percebo que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele demonstrou características parecidas com as de Cristo. Então eu falo, José é um tipo de quem? Cristo. Isso é teologicamente errado? Não necessariamente. Jesus é o segundo Adão na função. Jesus tem a mesma função que Adão. Jesus não é o segundo Adão como o marido de Eva. Okay? Exato, exatamente. Ou seja, Jesus ele não casou, né? Então ele não pode ser em tudo igual a Adão. Então José é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Mas já Moisés como tipo de Cristo, eu tenho autoridade profética. O livro de Hebreus deixa claro que de alguma forma, Moisés tipificou Cristo em seu ministério. Agora, a Bíblia não necessariamente fala que José é um tipo de Cristo. E eu, como pregador, fazendo um estudo sobre a vida de José, eu identifico características parecidas e eu falo, José é um tipo de Cristo. Isso não é heresia, isso não é um pensamento teológico errado.
Agora, eu preciso de só entender a função do instrumento didático de tipologia, para eu não querer ir além daquilo que está revelado. Então, isso é tipo. Mas nós vamos também falar sobre alegoria. E depois eu vou falar sobre alegorização. Então, primeiro eu vou pedir o Tiago, define para nós o que é uma alegoria. Uma alegoria é quando você utiliza uma história para revelar uma verdade espiritual, mas você tem ali pessoas, você tem um contexto, talvez até uma história real, talvez uma história de mitologia, você utiliza e você pode modificar aquela história ou enfocar determinados detalhes a fim de passar uma verdade. Exemplo, o rico e o Lázaro. Jesus pegou uma historinha conhecida na época, rico e Lázaro, e adaptou para ensinar uma verdade espiritual. Isso não seria uma parábola? Então, mas aí no caso nós temos parábolas que são alegorias. Nem toda parábola é uma alegoria, mas existem parábolas que são alegoria. Não sei se eu perdi os irmãos, vocês ficaram confusos. Na verdade, toda alegoria é uma parábola. Toda alegoria é uma parábola. Porque o que é uma parábola? Eu vou definir daqui a pouco. Mas uma parábola é uma história ou o uso de figuras ou de elementos da natureza para representar uma verdade concreta ou abstrata. Ok? Então, nós sabemos que Jesus usou muito o quê para ensinar as pessoas? Parábolas. E ao usar parábolas, às vezes ele usava histórias reais, como, por exemplo, a história do bom samaritano. Não era uma alegoria, foi uma história mesmo que aconteceu, mas ele usou como um método ou um instrumento para ensinar uma verdade sobre o evangelho. E, no caso, uma alegoria... Na verdade, eu vou até corrigir o que eu falei, porque uma alegoria também pode ser uma história real ou fictícia. No caso do rico e Lázaro, uma história fictícia. No caso do bom samaritano, uma história real. A história do filho pródigo é uma parábola. Nem todas as parábolas são iguais em termos de... a categoria nas quais... a categoria na qual ela se encaixa. Mas uma alegoria, ela é usada de forma correta para ensinar uma verdade. Vocês já ouviram falar do livro O Peregrino? O Peregrino. Ellen White endossou o livro O Peregrino. E O Peregrino é um exemplo clássico de uma alegoria de literatura cristã, escrita por um cristão chamado João Bunyan. Então, as parábolas do bom samaritano e o filho pródigo são exemplos bíblicos de alegorias e não existe nada de errado em usar alegoria para ensinar uma verdade que, às vezes, as pessoas não entendem ou precisam de exemplos mais concretos para se identificar com elas. Mas nós temos regras para interpretar as alegorias. Uma regra é você diferenciar entre textos históricos e alegóricos. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Você queria inserir alguma coisa? Uma pergunta. Pergunta, pode falar. Já está emendada nessa aí. Pode falar. Porque, por causa do tempo, a gente vai precisar otimizar bastante até os nossos próprios comentários. Sim. Existem algumas pessoas que têm uma interpretação da Bíblia completamente alegórica. Uhum. Inclusive, isso é o fruto de uma teologia antiga chamada escolástica, e existem critérios, mas o fundamento é dar uma interpretação alegórica a quase todas as histórias da Bíblia. Sim. E qual o perigo nisso? Ok, eu acho muito perigoso. E isso nós chamamos de alegorização das Escrituras. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós fazemos, às vezes, isso sem perceber. Mas eu acho que é perigoso e ele realmente... Esse método, ele prejudica o esforço de colocar a Bíblia no lugar certo, na mente das pessoas.
alegorização das Escrituras. É o processo através do qual textos que não são alegóricos. Textos que não são alegóricos. Irmãos, a maioria da Bíblia não é alegórica. A maioria da Bíblia não é simbólica. A maioria da Bíblia cai na categoria de conteúdo histórico. Ok? A alegorização é o processo através do qual textos que não são alegóricos por natureza são interpretados como se fossem alegorias e são atribuídos à narrativa histórica. Você quer falar alguma coisa? Quero falar alguma coisa. Talvez até vou divergir um pouquinho de você. Pode falar. Eu gosto e penso que a gente deva evitar as alegorias ao máximo possível. Alegorização. Alegorização. Pelo perigo que ela representa. Gálatas 4, verso 22, Paulo usa uma alegoria entre Sara e Agar. Isso. Aí no verso 24 ele declara, estas coisas são alegóricas, porque na verdade estas duas mulheres são duas alianças. Eu estou querendo fazer uma aplicação. Agora, qual que é o perigo nisso? As pessoas começam a montar alegorias e criar conceitos teológicos. Ela não só faz uma aplicação espiritual, mas ele começa a criar teologia. Exemplo do que eu vi na internet esses dias. A pessoa pegou a história de Moisés. Moisés foi um homem muito fiel, mas no fim da vida dele perdeu a paciência e bateu na pedra. Por isso ele não pôde entrar em Canaã. Deus falou, olha, eu não posso fazer você entrar em Canaã, você vai morrer. Ele ressuscitou e foi para o céu. E a pessoa falou assim, tipologia de Moisés, haverá pecadinhos, que nós poderemos cometer. Vão nos tirar do grupo dos 144 mil, mas não vão nos tirar do céu. Olha só o perigo da alegorização. A Bíblia não sustenta nenhum paralelo de Moisés com 144 mil, com pecadinhos, com pecadões. Esse é o perigo. Então, na alegorização, o que a gente faz? Vou repetir. A gente pega uma parte da Bíblia que é histórica, ok? E nós atribuímos sentidos e interpretações como se aquilo fosse uma alegoria. O filho pródigo é uma parábola alegórica. Então, eu preciso interpretar quem é o pai. O pai representa Deus. Quem é o filho mais novo? O filho mais novo representa os publicanos e as meretrizes. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho representa os fariseus. Isso está claro no texto, porque a parábola é dada com o objetivo de ser interpretada. A história tem componentes que precisam ser explicados porque se entende que é uma alegoria, é uma parábola. Mas agora, por exemplo, nós temos outras partes da Bíblia que são históricas, ou seja, porções da Bíblia que estão apenas registrando a história. Nós temos, por exemplo, o registro da criação. Gênesis é um livro histórico e não profético. Vocês entendem isso? Existem profecias no livro de Gênesis? Existe. Existe o sonho de José, e Abraão também foi um profeta, mas o livro de Gênesis é um livro histórico e não profético. Então, dentro do livro de Gênesis, nós temos histórias. A história do dilúvio, a história do chamado de Abraão, a história de José. E essas histórias, elas devem ser interpretadas como histórias. Ela tem conteúdo riquíssimo para a nossa edificação. Mas o que acontece na alegorização? Nós pegamos uma porção da Bíblia que é histórica e nós queremos atribuir elementos simbólicos e interpretar como se tivesse essa atribuição. Eu vou dar alguns exemplos, então, para ficar mais claro. Em Mateus capítulo 2, nós temos a história dos 3 presentes dos reis magos que eles trouxeram para Cristo. Mateus capítulo 2, verso 11. Nós temos ouro, incenso e mirra. Vou dar um exemplo que vocês jamais usariam e que vocês vão detectar logo que não tem alguma coisa estranha na interpretação. Mas eu queria destacar o seguinte, a interpretação é teologicamente correta. O ouro
representa justificação, o incenso representa santificação e a mirra representa glorificação. Essas três ideias são bíblicas, sim ou não? Justificação, santificação e glorificação são pensamentos bíblicos, são doutrinas bíblicas, verdadeiras. Mas agora, que autoridade que eu tenho para dizer que o ouro representa justificação, incenso representa santificação e a mirra representa glorificação? É completamente subjetivo. Irmãos, não é uma profecia, não é uma parábola, é uma história. Como o A sonho de intenção Daniel. de Mateus era apenas registrar o que aconteceu. Não era segundo a interpretação de alguns leitores, mas eu sei que vocês não fazem isso. Então eu vou dar alguns exemplos que não são tão fáceis de identificar. O livro de Esther é um livro profético ou histórico? Histórico. Então você lê o livro de Esther, aí você vê Esther, uma mulher. E ela é uma mulher virtuosa. Aí você fala o quê? Mulher na Bíblia representa o quê? Igreja. Igreja. Virtuosa igreja verdadeira. Igreja verdadeira. Aí você vê uma lei. E Mardoqueu? Então, Mardoqueu, qual é o papel de Mardoqueu? Jesus, está guardando a igreja. E aí tem aquele que acusa Mardoqueu Naamã. e influencia alguém para fazer uma lei, Um decreto. um decreto. Então agora, o livro de Esther não é mais uma história, é uma profecia. E agora, Esther representa a igreja verdadeira. E agora, tudo que você vê em Esther, você procura uma interpretação profética. Agora, o interessante é que o livro de Esther tem sim um paralelo com os últimos dias, porque você não pode refutar o fato de que havia uma lei que São muitos paralelos. fala que todos os judeus vão morrer. Permite a palavra? Posso? O paralelo, ele é moral, a aplicação é espiritual e não os personagens. O paralelo não é de personagens. Atos capítulo 27, verso 31. Nós temos uma história, na verdade, no livro inteiro, no capítulo inteiro, Atos 27. O livro inteiro é histórico. O livro de Atos é o quê? Histórico, não é uma profecia. Não é um livro poético, que também é outra categoria de literatura bíblica, é um livro histórico. E em Atos 27 tem a história de Paulo no barco, viajando para Roma. Aí você vê o barco representa a igreja, porque Ellen White faz uma menção que parece que vai cair, mas não cairá, né? Então agora Atos 27 é a história da igreja. E Paulo está no barco. E aí então, você começa a procurar elementos na história para representar o que vai acontecer nos últimos dias com a igreja. Isso pode ser muito desgastante até para o próprio pesquisador, né? Que vai dedicar o seu tempo e talento ali. Eu preciso dar mais um exemplo. Daniel capítulo 3. Você não quer terminar esse dizendo que o barco vai para Roma? Sim, mas não vou para... Porque o tempo é curto, eu preciso dar mais um exemplo. Daniel capítulo 3. Nós temos a história dos 3 jovens hebreus, a estátua de Nabucodonosor e o decreto de morte e a fornalha de fogo. Irmãos, existe um paralelo claro em Daniel 3 com Apocalipse 13 e a lei dominical. Você não tem como fugir dessa realidade. As palavras são comuns aos 2 capítulos. Daniel capítulo 3 é um capítulo histórico de Daniel, mas ele mostra na história dos jovens, na história dos amigos de Daniel, o que vai acontecer nos últimos dias, porque a natureza humana é a mesma, a história se repete. Mas eu vou te mostrar como que alguns usam o método de alegorização até em um capítulo igual Daniel 3. Você tem a lei de Nabucodonosor, que é muito parecida com a lei dominical, então essa comparação para mim é muito correta, muito legítima. Agora, você tem 3 hebreus, eles são lançados na fornalha de fogo. Aí, enquanto eles estão na fornalha de fogo, um quarto aparece
Os 3 anjos de Apocalipse 14 e o quarto é o quarto anjo. Então o quarto representa o alto clamor. Eu já fiz isso, então eu vou falar do meu próprio exemplo. Irmãos, hoje eu vejo que isso não ajuda. Eu posso estar pregando a teologia certa, porque o alto clamor é um pensamento bíblico. Está em Apocalipse 18. Agora, eu não preciso inserir esse tipo de argumento no texto para eu provar que vai haver um alto clamor. Houve um alto clamor no livro de Daniel, em Daniel capítulo 3. Houve um alto clamor. As nações ficaram conhecendo o Deus de Israel através dos 3 jovens. Mas agora, falar que os 3 jovens representam a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, e que o quarto representa o quarto anjo que vai dar o alto clamor, isso é alegorização. E por que isso é perigoso? Porque, na verdade, é como se eu estivesse dizendo que foi intencional, que foi só 3. É como se Deus predestinou que somente 3 permanecessem em pé. É como se o número 3 tivesse um significado de importância e quase entra, então, no campo da predestinação. É como se Deus orquestrou tudo em Daniel 3 para acontecer daquela forma, para que aquela história representasse as 3 mensagens angélicas. Poderia ter sido 4 na fornalha de fogo, poderia ter sido 10 judeus na fornalha de fogo. Entendeu? Mas se eu começar, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficou 3 dias no seio da terra, Jesus teve um ministério de 3 anos, 3 tempos, né, do Apocalipse, e eu vou achando 3, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 e... Agora, dentro desse mesmo exemplo, também temos que admitir que se ele está ali, inserido nesse contexto, de fato, este verso específico também tem alguma lição a ensinar. Claro, mas às vezes desvia o foco da lição do verso para um foco que o autor ou o Espírito Santo que inspirou o autor não tinha em mente. Esse é o problema, Sim. Cleiton. Eu acabo inserindo uma interpretação particular que foge daquilo que o autor inspirado e o próprio inspirador, que é o Espírito Santo, tinha em mente. Talvez uma cronologia do próprio evento iria ajudar. Sim. Porque eles estão lá depois que foi decretado Sim. a lei. Sim, E você consegue ver ali proteção sim, sim. depois da lei decretada. Sim. Recentemente eu ouvi um estudo sobre o livro de Juízes e o pregador estava dando importância ao número de juízes. E eu não sei agora se era 7, o 7 é o número da perfeição, mas assim, o livro de Juízes é um livro histórico. O número 7, se existem 7 juízes que livraram o povo de Israel, eu já não lembro mais se essa foi a intenção ou o ponto, mas a importância que foi dada ao número, naquele contexto, para mim não cabia. Ok. Eu preciso passar a próxima pergunta. Então, antes de passar, o ideal seria, diante de uma leitura dessas, e você se depara com muitos símbolos, antes de se precipitar e dar uma interpretação, muita oração, muito estudo e conversas também com outras pessoas, que isso ajuda muito. Eu aprendo muito quando converso com outras pessoas. Tiago, que cuidado devemos ter na interpretação das sombras do plano da salvação encontrados nos serviços do santuário terrestre? Eu acho que seria mais um desdobramento do que já foi bastante exposto aqui. Mas vamos para os exemplos práticos. Santuário é sombra, logo ele deve apontar para um original. Só que aí eu começo a alegorizar o santuário, eu começo a achar significado em várias coisas. O pátio é a justificação, o santo é a santificação e o santíssimo a glorificação. Ou o altar de bronze no pátio é a conversão, justiça pela fé. A pia com a água é o batismo. O candelabro é a chuva serôdio. A mesa com os pães é a Bíblia. O Santíssimo é a perfeição. Então, isso deixa a Bíblia ao subjetivismo do intérprete. Por que não a areia?
Por que não, então, a pele que cobriu o santuário? E as bases que alicerçavam as coisas? Eu posso inventar símbolos. E aí o irmão Diego pode falar assim, não, a pele ali representa a pele de Cristo que foi esfolada. Eu, não representa isso. A pele ali representa, e eu dou um outro exemplo, o gancho que segurava a cortina representa a justiça. Não, o gancho que segurava a cortina representa que você está nas garras da graça. Então, fica algo completamente subjetivo. Se a Bíblia não enfocou lá no livro de Hebreus determinados pontos do santuário, por que eu vou me ater neles? Depois eu vou ficar vendo a sobrancelha de Arão, a barba de Arão, o que Urim representava, o que Tumim. Então, você pode transformar a mensagem do santuário, que é importante, que foca ali principalmente o juízo, numa bagunça. Que autoridade que eu tenho para dizer que o cordeiro do serviço do santuário representava Cristo? Que autoridade que eu tenho? Eu tenho a própria Escritura reforçando esse entendimento. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já que o santuário terrestre é um tipo para a gente entender a obra de Cristo no santuário celeste, nós temos que admitir que existe então uma tipologia. Existe uma tipologia, mas ela precisa ser referendada pela terminologia bíblica. A Bíblia é o meu esteio. Se eu tiro esse esteio achando que ele me prende, vou dar um exemplo que Immanuel Kant dá no seu livro sobre a crítica à razão pura. Uma pomba voando no céu, ela sente o peso do ar em suas asas. Imagina que se estivesse no vácuo, conseguiria voar muito mais. Então, quando ela está no vácuo, ela bate, mas ela não tem nada em que se apoiar, porque ela se apoia no vento para bater as asas e voar. No vácuo, como não existe matéria, ela cai. Então, às vezes, as pessoas pensam que se eu ficar só nos tipos aqui referendados pelo livro de Hebreus ou pelo Novo Testamento, isso está me prendendo de alcançar uma nova luz, uma verdade maior. Então, eu vou me libertar aqui desses tipos e vou encontrar significado em tudo. E eu caio na completa confusão e apago a mensagem principal. O que existiu primeiro, o plano da salvação ou o serviço do santuário? O plano da salvação existe desde eras eternas. O plano da salvação já existiu antes das eras eternas. E qual foi o objetivo de Deus ter dado o serviço do santuário? Você já falou isso nas suas palestras, mas explica rapidamente. O propósito foi pedagógico em ilustrar determinadas facetas do santuário celestial. Então, o santuário celestial diz que ali em Daniel 7 havia milhares e milhares, milhões e milhões o serviam. Ora, o santuário do deserto não era tão grande assim, o que me leva a crer que o santuário do deserto aponta para o celestial, só que ele é muito menor. Então, nós não podemos pegar tudo e fazer uma comparação. Você acha que podemos dizer que existe uma grande diferença entre sombra e foto? Existe. E, nesse caso, é por isso que Paulo usa a expressão sombra das coisas vindouras. Uhum. Você... E em contraste, ele usa a figura real das coisas. A figura real é muito mais nítida, expressa muito sentido. A sombra, ela não expressa muita coisa, mas expressa alguma coisa. E essa terminologia também pode ser aplicada ao que a gente falou anterior sobre a tipologia. Por exemplo, José é um tipo de Cristo. Ele é uma sombra e não uma foto. Porque existem detalhes sobre a vida de José. Por exemplo, José teve filhos, José casou, José foi traído pelos irmãos. E a sombra é no sentido que Jesus foi para o Egito, não igual Moisés, não nas mesmas circunstâncias, mas foi para o Egito. Jesus foi traído por Judas, mas não foi por todos os 12 discípulos. Vocês entendem, então, que existe uma diferença entre sombra e foto? José não é uma foto de Cristo, porque José foi traído por todos os irmãos, Jesus foi traído só por um discípulo. Existem semelhanças, alguns denominadores comuns e existem algumas diferenças claras. Posso dar um exemplo que eu acho que vai esclarecer bastante? Jesus conta uma parábola. O reino do céu é semelhante a um homem que, indo na terra de um amigo, um vizinho, arar, descobre um tesouro escondido. Vendo o tesouro, o enterra novamente, vende tudo o que tem para comprar o campo. Isso está certo fazer? Não.
Muitas parábolas de Jesus eram politicamente incorretas. Você tem o dever de, ao encontrar um tesouro num campo do próximo, tem um tesouro escondido ali, mas o homem fica quietinho. Olha, eu queria comprar a sua terra. Ah, por que não? Gostei, estou trabalhando aqui, gostei, mas o propósito real ele está escondendo, ele quer o tesouro que está escondido ali. Não é esse o foco da parábola de Jesus. Jesus está explicando por meio de uma atitude real, onde a pessoa vende tudo, ela faz de tudo para buscar um tesouro. A mesma atitude deve ser imitada pelo crente, que vende tudo para buscar a pérola de maior preço, o campo onde há um tesouro. Então nem tudo é aproveitado na parábola de Jesus, é só um pedaço. A parábola tem uma limitação e a gente precisa entender qual é a intenção do autor ou daquele que está contando a parábola no momento que está contando, para a gente entender qual é o foco da parábola. Isso vai nortear. Por exemplo, a parábola do rico e de Lázaro. É claro que Jesus não estava tentando ensinar o estado dos mortos. Ele estava tentando ensinar outra coisa. No final da parábola, ele fala o porquê que ele estava passando aquela parábola. Qual era o tema da parábola? Qual era o pensamento inspirado naquela parábola? Nem todos os detalhes realmente são aproveitados. Então, o cordeiro no santuário ficou claro de que é uma representação de Jesus. Então eu posso desconsiderar, por exemplo, agora a porta da entrada do pátio, a porta da entrada do santo, a faca que se utilizava, a porta da entrada do Santíssimo, por exemplo, porque essa não é a mensagem principal. Não é errado a gente, ouro, por que ouro em vez de bronze? Mas é quando a gente tenta dogmatizar e tentar apresentar com autoridade profética, quando na verdade não existe autoridade profética, porque olha, Deus permite o estudo, nós não estamos limitados na nossa pesquisa, o estudo da Bíblia, mas é quando a gente tenta dogmatizar algumas coisas para as quais eu não tenho autoridade profética. Veja bem, quando eu falo que o cordeiro no serviço do santuário representa Cristo, irmãos, eu sou dogmático com esse ponto. Eu sou dogmático, porque eu acredito que existe tanta autoridade profética no livro de Hebreus, nas palavras de João Batista, nos escritos de Ellen White. Eu sou dogmático. Agora, com relação aos ganchos da cortina, se você achou interessante, tudo bem. Se eu não estou enxergando assim, não queira impor o seu pensamento sobre mim e não sugeriria apresentar em um sermão, porque do púlpito, irmãos, nós temos que apresentar aquilo que está claro, não entrar em campos especulativos e ter autoridade profética. E afinal de contas, que efeito vai ter isso? Eu acho poderoso o pensamento de que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, resumir a pergunta. Eu resumiria, Diego pode resumir após mim? Vocês podem resumir depois da pergunta. Eu acho que você pode encontrar esses paralelos para fazer homilética, devocional, mas nunca exegese, criar conceitos teológicos, nunca para mudar teologia, apenas uma aplicação. Ok, então qual seria o critério de identificar o cordeiro e diferenciá-lo da pia? O critério básico para que possamos entender. O critério básico que eu utilizo é o Grande Conflito, página 593, 598, não estou lembrando ao certo. A Bíblia deve ser interpretada em sua linguagem clara, óbvia, natural, a menos que esteja sendo utilizado um símbolo ou figura. Nesse caso é utilizado um símbolo. Agora, no caso de Juízes, não é utilizado símbolo ou figura. Sim. Isso aí. Bom, nós vamos passar para outras perguntas agora, que fazem menção, ou foram as perguntas de congressistas. São dos congressistas. E foi feita uma pergunta aqui, eu vou ler a pergunta e depois vou dizer como nós entendemos a pergunta. A pergunta foi feita assim: por que antes Ellen White tinha visões e hoje não são aceitas as visões ditas por aí? Então a pergunta em si ela está um pouco subjetiva. E nós entendemos que o por aí seria aqui, e porque sim
entendia uma passagem de Ellen White de uma maneira antes e hoje está sendo entendida a mesma passagem de Ellen White aqui de uma maneira diferente. Você quer esclarecer a pergunta? Eu vou responder, mas ou você... que haja uma rejeição àquele trecho de Ellen White que antes havia uma aceitação. Uma aceitação. Okay. Eu vou tentar responder por mim, Diego. Eu acredito que a Bíblia, Velho e Novo Testamento e os escritos de Ellen White são inspirados pelo mesmo Espírito. Eu acredito que a verdade é absoluta e não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas eu acredito que a minha compreensão da verdade como ser humano é dinâmica e não estática. E quando eu deixo de entender dessa forma, eu estou em um terreno extremamente perigoso. Os nossos pioneiros, inclusive Ellen White, tinham uma compreensão de uma verdade dinâmica, ou uma compreensão da verdade dinâmica. Eles estavam sempre estudando, os marcos velhos nunca mudavam, mas a compreensão de interpretação de certos elementos da profecia e certas aplicações no que diz respeito ao estilo de vida adventista estava sempre em processo de evolução e desenvolvimento. Eu posso falar sobre a compreensão dos adventistas nos primeiros anos sobre a porta fechada, o tempo de se guardar o sábado, a carne de porco, a doação sistemática e muitos outros assuntos que, com o tempo, eles foram compreendendo. E alguns demoravam muito mais tempo do que outros. Por exemplo, o assunto da organização. É um assunto que Tiago White e Ellen White, já no início da década de 1850, já estavam convictos de que era tempo de organizar uma igreja e criar uma denominação. Mas para a maioria dos adventistas sabatistas, aquilo seria um passo para trás e estabelecer Babilônia. E a compreensão do plano de Deus para uma organização foi dinâmica, não estática. E eu acredito que todos nós, todos, sem exceção, estamos na escola de Cristo. Existem marcos antigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e Ellen White deixou bem claro quais são esses marcos, e esses não podem ser mudados, porque senão cai toda a estrutura. Mas existem outras compreensões que não estão definidas, nunca foram, de forma oficial, e estão todos, tanto em relação à interpretação profética, questões de estudo da Bíblia e estilo de vida, que nós estamos em um processo de compreender cada vez melhor a perfeita vontade de Deus. Provérbios 4:18, o caminho do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o ponto que eu queria então frisar é que, apesar da verdade de Deus ser absoluta, só existe uma verdade e ela é absoluta. Não existem vários caminhos que levam para o céu e não existem duas formas de interpretar o que é os 10 chifres de Apocalipse 17. Mas a minha compreensão da verdade é dinâmica, não estática. E se em algum momento eu deixo de entender isso, eu não estou mais na escola de Cristo. Eu preciso entender que Deus está me educando a cada momento e tornando a sua perfeita vontade cada vez mais clara. E se eu não tenho essa humildade, eu vou deixar de aprender muita coisa do Senhor. Então, esse seria meu último pensamento sobre aquela pergunta. Outra pergunta aqui, em relação a uma questão de consciência da pessoa. Uma pessoa desviada, que já foi batizada e está querendo voltar para a igreja. É preciso batizar-se novamente? A palavra desviada, ela pode significar muita coisa. Eu acho que o manual da igreja tem uma resposta boa.
Primeiro, uma pessoa que deixa de frequentar, ela não é excluída em função disso, segundo o manual. Existem casos em que a pessoa está desviada por causa de apostasia ou imoralidade, e quando esse é o caso, o rebatismo é o caminho. Deus sabe de todas as coisas e não cai um fio de cabelo sem sua permissão. Mas por que Ele permite que uma criança fique sem os pais ainda na infância, ou mesmo bebê? Será tudo por causa do pecado? Vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado e colhemos muitas consequências por isso e às vezes não temos respostas. Sabemos que consequências surgem por causa de nossas escolhas, mas às vezes condições negativas acontecem não necessariamente pelas nossas escolhas. O Tiago hoje, falando sobre morte de crianças, o Tiago hoje, na sua mensagem, ele mencionou o fato de que Saul foi enviado por Deus para devastar um grupo de pessoas. Isso incluiria até os seus filhos. E Deus não estava predestinando que aquele grupo de pessoas morresse. Deus estava em sua presciência antevendo que a geração futura iria copiar o estilo de vida e a rebelião contra Deus. Então, pela presciência de Deus e não predestinando, Deus autorizou aquela ordem. Diferente caso a gente vê dos filhos dos israelitas que nasceram no deserto e entraram em Canaã por suas próprias escolhas e não escolhas de seus pais. Mas existem crianças que vêm ao útero de uma mãe e morrem sem que necessariamente o pai se apostate ou se perca, ou aquela criança, se vivesse, necessariamente iria se perder. E nesse caso, bom, Deus ele tem um porquê. O irmão Brad contou aqui um testemunho, se vocês estavam aqui quando ele falou sobre o milagre que aconteceu com ele quando o barco afundou e a mesa pesada estava sobre ele, e de repente ele pediu a Deus e foi parar em cima da embarcação de uma maneira inexplicável. Só que neste mesmo evento, uma pessoa que estava ali morreu. E eu fiquei pensando, o mesmo Deus que tinha o poder de tirá-lo dali e colocá-lo em cima da embarcação, não tinha poder de tirar aquela mulher também? Inclusive porque o seu esposo sobreviveu e agora ele tem que viver com a dor da perda da esposa. Deus tinha poder, mas eu consegui ver ali naquele caso qual era o propósito de Deus em ter permitido aquilo. E vocês conseguem se lembrar? Através daquela cena de eles terem levado o corpo para aquela ilha e feito uma oração e ter demonstrado ainda fé na esperança de que aquela moça iria ressuscitar, aquela ação impactou muito mais aquelas pessoas do que se aquela mulher não tivesse morrido. Eu tenho uma amiga que perdeu uma criança recentemente, eu acho que com 6 ou 7 meses na gestação, e certamente não tem como consolar, dizer para a mãe, olha, Deus sabe o que está fazendo, tudo vai dar certo, é inconsolável. Mas se a pessoa se submeter a Deus e entender os porquês na sua própria experiência, entender qual é a lição que Deus está tentando transmitir, talvez aqui ainda nesta terra ela consiga entender. Se não, Deus pode explicar em algum dia. Jó não teve nenhuma explicação por causa da morte dos seus filhos e por tudo que aconteceu. Não há uma explicação no livro de Jó, ele não ficou sabendo o que acontecia no céu. Muitas coisas talvez Deus não vai explicar para nós, mas o livro Eventos Finais diz que lá no céu todas as perplexidades da vida serão esclarecidas. Seria bom então a gente tentar, como foi dito até pelo Brad também, não fazer a pergunta para Deus por quê, mas fazer a pergunta para quê. E me ajude a confiar. Pergunta 4. Alguém entre nós argumentou que os testemunhos não receberam a proteção de Deus, como a Bíblia. Assim como reza no fim do livro do Apocalipse, que ninguém deveria acrescentar ou retirar algo. Então, dá-nos um melhor esclarecimento. Tiago. O que seria essa proteção a que a pessoa diz? Será que é uma proteção, digamos, a Bíblia não foi adulterada ao longo dos anos
e os testemunhos foram desprotegidos por Deus, ou a pessoa está falando de canonização. Pelo argumento de Apocalipse, eu estou entendendo que ela está falando de canonização. Explica o que é canonização. Cânon você pode entender como lista, a lista dos livros que são confiáveis. Por volta do 2º século, Marcion lançou suspeita sobre quais livros eram e quais não eram confiáveis. Ele fez uma lista para ele, isso gerou uma polêmica na igreja. Então a igreja da época reuniu e estabeleceu alguns critérios para dizer quais livros do Novo Testamento, entre cartas dos apóstolos e evangelhos, deveriam ser inspirados, a fim de que não houvesse confusão nas demais igrejas. E aí fixou-se o Novo Testamento, posteriormente juntaram isso com as escrituras hebraicas. Então não é porque a Bíblia está nessa capa aqui que ela está, digamos, protegida, não existe mais revelação. Foi a igreja adventista que escolheu os livros? Foi a igreja luterana? Foi a igreja católica? Não, foi lá um período onde havia também muitas outras coisas na igreja, arianismo, gnosticismo. Então, os irmãos da época, com os melhores critérios, entenderam que esses livros aqui eram os livros inspirados na época, os livros que eles possuíam. Agora eu quero dar um exemplo. Imagine que hoje nós encontrássemos uma carta de Paulo à igreja de... Diga uma igreja aqui que não tem carta. Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Nós sabemos que Paulo escreveu. Ok. Nós sabemos que Paulo escreveu a igreja de Laodiceia. Ele também escreveu uma carta para os Coríntios que não está na Bíblia. Ele escreveu 3 cartas aos Coríntios, nós só temos a 2ª e a 3ª. Se nós encontrássemos essa 3ª carta de Paulo aos Coríntios, ela está dentro do cânon ou está fora? Fora. Isso quer dizer que ela não é inspirada? Não. O cânon, na verdade, existe para resolver um problema da época, mas ele não restringe a inspiração. Muitas pessoas dizem o seguinte: não, mas em Apocalipse está escrito que ninguém deve retirar ou acrescentar, e aquele que colocar uma letrinha receberá maldição. Ora, então João deve receber uma maldição, porque João escreveu o livro de Apocalipse, saiu da ilha de Patmos e em Éfeso ele escreveu o Evangelho de João. E na época de João não existia um compêndio chamado Novo Testamento, que só foi formado 100 anos depois. Ou seja, depois que ele escreveu o Apocalipse, ele escreveu também o Evangelho de João. E depois, essa maldição, a vontade real do autor se prende ao livro do Apocalipse. Não existia o livro Bíblia. Ele está falando: quem acrescentar alguma coisa ao livro do Apocalipse ou retirar vai sofrer a maldição. É isso que quer dizer. Ou seja, esse verso não está fechando o cânon. Eu entendo que pode e houve profetas posteriores a João. Ellen White é um exemplo e os escritos dela são inspirados também. Nem todos os profetas são canônicos. Ou seja, nem todos os profetas inspirados por Deus escreveram livros que estão na Bíblia. João Batista, Elias e Eliseu são profetas que nós colocaríamos na categoria de profetas não canônicos. São mencionados no cânon das Escrituras, mas como Ellen White, nunca escreveram um livro que está na Bíblia. Mas eles perdem autoridade por isso? Não, de forma alguma. Natan é outro profeta não canônico, e você vê que ele teve autoridade para repreender o rei Davi. E ele teve autoridade profética, foi inspirado por Deus. Então, não existe nenhuma evidência bíblica para dizer que somente os profetas que escreveram os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. Nós temos muitos exemplos. Noé foi um profeta, foi ou não foi? Ele não escreveu um livro que está na Bíblia. Então, em todas as épocas em que Deus vai fazer uma obra importante na história do pecado neste mundo, nós vemos Deus levantando pessoas inspiradas para ser uma voz profética, para orientar o povo durante um período importante e dificultoso. Não seria diferente nos últimos dias, então nós não temos razão nenhuma para rejeitar a ideia da perpetuidade dos dons do Espírito. É certo orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pois a Bíblia diz que tudo o que pedires deve ser em nome de Jesus. Se sim,
qual a base escriturística para orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Olha, vocês eu estão queria empolgados. comentar a parte em nome de Jesus. Pode ser? No livro Desejado de Todas as Nações, há um comentário sobre o que significa em nome de Jesus. E em nome de Jesus não pode ser uma fórmula mágica, onde eu coloco ao final da oração um amuleto. Em nome de Jesus é viver no caráter de Jesus. De outra forma, eu vou começar a entrar em alguns movimentos, Yeshua Hamashia, qual é o nome que é Jeová, não pode usar Deus, porque eu começo a colocar uma força muito grande ali nas palavras, nas letras do nome e não no caráter. Então não existe nenhum nome debaixo do céu sobre o qual devamos ser salvos. Aí eu vou, não, então qual é o nome? Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Não existe nenhum nome com significado de pessoa. Então orar em nome de Jesus é em nome do caráter de Jesus, aceitando o que ele oferece e crendo no que ele pode fazer. Você quer comentar a outra parte? Então, essa foi a intenção no momento em que ele falou, quando orares em meu nome. Ele não estava dizendo que essa é a única forma de orar ao Pai. Deixa eu colocar como eu entendo. Não é orar colocando o nome dele no final. É orar por meio dos méritos dele, por meio da pessoa dele, da função. Essa foi a intenção dele. Mas nós temos Mateus 28, é um texto controverso. Alguns alegam que esse texto não existe, ou Jesus realmente não falou aquilo, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu creio que essa oração antes do batismo, porque tem a ver com o batismo, a pergunta, né? Ou é oração em geral? Não, é oração, só oração. Oração Inclusive, em geral. tá Então, dizendo... a gente ouve algumas pessoas mencionarem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma oração no final, né? E a questão aqui é, a Bíblia fala em nome de Jesus, não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é errado? Eu diria que isso é uma forma muito equivocada de ler as Escrituras. Porque você está desconsiderando o ponto que Jesus queria destacar naquele momento, está criando uma regra para todos os momentos baseado em um texto. Porque você vê a igreja em Atos também apostólica orando, e considerando o que o Tiago acabou de falar, por vezes você não vê o nome de Jesus ali, só o Pai. O próprio Jesus, quando orou, ele orou o nome do Pai. Mas entendendo a função de cada um, no livro de Romanos diz o papel do Espírito Santo na oração. Interceder. Com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. O papel de Jesus na oração, submissão ao seu caráter, compreendendo isso, para que ele possa ter aquela oração pelos méritos de Jesus aceita. Compreendendo isso, acredito que muitos problemas serão solucionados. Será que é apropriado entrar em alguma faculdade sabendo que o tempo do fim está perto? Ou deveria priorizar meu tempo para o estudo de sua palavra e a preparação do caráter? Uma ótima pergunta. Eu creio que é apropriado porque alguns têm diversos objetivos para entrar na faculdade. Por exemplo, hoje a Associação Geral está patrocinando missionários para o campo mais difícil do mundo, que é alguns países do norte da África e o Oriente Médio, e esses missionários estão entrando nas faculdades igual os valdenses, como missionário valdenses. Então, se Jesus volta, se a lei dominical é estabelecida no período em que eles estão ali atuando como missionários, que assim seja. Não vai ser diferente de o missionário que está na Amazônia. O projeto tem que ser missionário, mesmo que não seja no Oriente Médio. Um jovem adventista que está ingressando na faculdade, mesmo que ele tenha também outros objetivos, como a formação, a preparação para uma carreira, ele está ali como missionário, então ele está ali atendendo o seu posto. As declarações de Ellen White, onde ela fala que é perfeitamente apropriado os jovens ingressarem na faculdade dos Estados, é com a condição se eles estiverem convertidos. Se o jovem é convertido, ele tem o espírito missionário, ele está fazendo o trabalho de Deus onde quer que ele esteja, ele está representando o caráter de Cristo onde quer que ele esteja. Então, o chamado para ingressar nas faculdades não depende da época. É a mesma questão de ter filhos ou não.
ou casar-se ou não. A premissa parece que está por trás da pergunta é que as duas coisas são incompatíveis. Ou eu escolho uma faculdade, ou eu escolho preparar o meu caráter. Eu acho que preparar o caráter não é incompatível com ter filhos, não é incompatível com faculdade. Do contrário, eu também não vou entrar no ensino médio, porque eu não vou estudar, eu não vou aprender a ler. E aí várias coisas podem se tornar incompatíveis. Se esse fosse o critério, então também não deveria trabalhar em nenhuma ocupação secular. Então, mas isso realmente aconteceu. Logo depois do desapontamento, haviam alguns adventistas que não trabalhavam mais. Eles eram da ala de adventistas que não trabalhavam. Haviam outros que não casavam. É interessante que Tiago White, depois do desapontamento, durante mais de um ano, teve o pensamento de que casar-se era negar a fé no advento. Ele escreveu, se expôs, ele defendeu essa teoria e em 1846 ele casou com Ellen Harman por motivos pragmáticos, não foi romance. E a romance veio depois, mas assim, a ideia de não casar, não trabalhar, não ter filhos, não fazer faculdade, não planejar para o futuro, em função da breve volta de Cristo, não está nos escritos de Ellen White. Ela escreveu para pessoas específicas sobre a questão de não ter filhos, não para a igreja como um todo, nesse ponto, e a questão de casar é a mesma coisa. Paulo, em 1 Coríntios 7, ele fala para não casar por causa dos tempos. Realmente os tempos que a igreja cristã estava vivendo naquele momento não era um bom momento para casar. Mas mesmo assim ele fala, se casou, não pecou. Só vai ter uma vida mais difícil em função dos tempos. A outra pergunta diz assim, como saber qual é o meu chamado? O que Deus quer que eu faça por Ele? Eu gosto muito daquela declaração de Ellen White, que fala no livro Educação sobre o chamado. O título do capítulo é O Trabalho Vitalício. E nesse capítulo, Ellen White fala que as aptidões naturais determinam o chamado. Então, eu acredito que esse é um indício. Todos nós temos diferentes talentos e dons e áreas com as quais nós nos identificamos. E eu acredito que isso é um indício do chamado de vida. Eu tenho uma palestra inteira sobre esse assunto, mas o tempo é curto. Compreendendo essa pergunta, certamente a pessoa vai decidir entrar ou não em uma faculdade. Se ela compreende o chamado de vida dela, então ela vai procurar uma qualificação para ser mais útil dentro do chamado de vida e isso vai fazer a diferença. Eu vou ressaltar que é possível que uma pessoa não deva casar por causa dos tempos, não deva ter filhos por causa dos tempos, não deva trabalhar mais no seu trabalho secular por causa dos tempos, ou até não fazer uma faculdade por causa dos tempos. Mas isso vai ser um chamado muito específico, particular, igual o caso de João Batista, igual o caso de Paulo. Para você ver, Paulo ele não casou e ele entendeu que aquilo era a vontade de Deus, ou pelo menos não estava casado quando ele fez as suas viagens missionárias. Mas Paulo fala muito sobre o casamento. Em nenhum dos escritos de Paulo, em nenhuma carta de Paulo, você vai chegar à conclusão que ele estava desestimulando o casamento, com exceção de 1 Coríntios 7, que foi escrita dentro de um contexto específico. Mas se você lê Efésios 5, você lê Colossenses, Paulo fala sobre o casamento dentro de um contexto em que a bênção de Deus está ali quando é feito do modo correto, quando é realizado do modo correto. Então, eu acho que essa é a resposta nossa para essa pergunta. Nós temos aqui duas perguntas feitas pelos nossos internautas, e a primeira delas: gostaria de saber se os palestrantes creem que é legítimo biblicamente um ministério de sustento próprio receber dízimos e ofertas.
Essa pergunta ela demanda uma resposta longa. Eu tenho um material que eu preparei. Eu mencionei em uma das noites anteriores que eu tenho reestudado o assunto e a visão do Diego hoje não é uma visão que eu já apresentei publicamente e eu não creio que é fácil eu apenas responder com poucas palavras. O tempo não vai permitir, mas eu vou, juntamente com outro material que vai ser disponibilizado para os irmãos, disponibilizar conteúdo. E se o tempo permitir, se nós encontrarmos a oportunidade, será anunciado para nós podermos dialogar sobre este assunto. Eu creio que tem outra pergunta que está relacionada. Você pode fazer outra pergunta? Como explicar ou interpretar 2 Coríntios 11:8, onde o apóstolo diz, eu vou ler o texto, 2 Coríntios 11:8, despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Então, nós falamos sobre o apóstolo Paulo como missionário de sustento próprio. E, no caso, a interpretação, a visão que foi apresentada é que, como missionário de sustento próprio, ele estava atuando em um trabalho secular para o seu próprio sustento e a obra missionária era o seu foco, sua missão, seu estilo de vida. Isso não quer dizer que Paulo, como apóstolo de Deus, não tinha qualificação para receber salário das igrejas. Pelo contrário, na maioria dos casos, é assim que Paulo vivia. Foi em 2 casos específicos que nós temos conhecimento, trabalhando para os Tessalonicenses e os Coríntios, que ele abriu mão desse direito para poder dar um exemplo e não ser mal interpretado. Mas Paulo foi chamado por Deus, assim como os outros apóstolos. Ele não foi um dos 12, e isso fez com que alguns tentassem minar a sua autoridade apostólica, mas ele foi chamado por Deus e ordenado para o ministério. Então, ele tinha esse direito. Será que eu poderia dizer que Paulo, em determinados momentos, agia como ministro de sustento próprio e, em determinados momentos, agia como obreiro da igreja que estava estabelecida em Jerusalém, Antioquia? Exatamente. Ele virava a chave. Agora sou sustento próprio. Agora recebo dízimos, estou como... Exatamente. Paulo não era um apóstolo independente. Ou seja, a organização da Igreja Apostólica era diferente da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia no que diz respeito aos detalhes. Não é igual em todos os sentidos. Os princípios eram os mesmos. Ordem e cumprimento de missão. Mas não era igual. Não era tão detalhada, não era tão complexa, até mesmo por causa do tempo. Mas Paulo, ele era um apóstolo credenciado, vamos dizer assim. E quando eu responder a primeira pergunta, eu vou explicar o que é ser um ministro credenciado na visão de Ellen White, porque existe uma visão. Eu vou até compartilhar com os irmãos o capítulo que fala sobre a organização da igreja no livro O Grande Movimento Adventista. Ele fala sobre o desenvolvimento da organização. É um excelente capítulo, é um dos últimos capítulos, e nesse capítulo o pastor João Loughborough explica a necessidade de dar carteiras para os ministros credenciados. Ele fala sobre a ordenação, ele fala sobre a remuneração dos pastores credenciados, e os princípios envolvidos são muito parecidos com os que existiam nos dias dos apóstolos. Haviam os que eram credenciados, autorizados e reconhecidos como os líderes da igreja, os apóstolos. E existiam também os anciãos ou os presbíteros, os líderes locais. E a organização da igreja apostólica não se assemelha em tudo à organização da nossa igreja, desde o seu início, mas os princípios, os paralelos são os mesmos. Então, como eu disse, é um assunto longo, eu gostaria de poder abordá-lo. Vou tentar fazer isso em algum momento.
Se não der, eu disponibilizarei o documento. Vou já anunciar, inclusive, que os irmãos, a partir de hoje à tarde, poderão pegar com a irmã Elaine o conteúdo relacionado à harmonização entre o IEST e a igreja. Essa pergunta está dentro, obviamente, desse contexto, ela foi feita por causa disso. E essa daqui também está no conteúdo. E o Colégio de Madison, onde Ellen White encorajou Sunderland e Maguen a irem à igreja pedindo doações. Ellen White encorajou, sim, os dois fundadores de Madison a levantarem fundos nas igrejas. Na verdade, ela escreveu para líderes da igreja, aconselhando que isso fosse permitido, mas eu vou dizer para vocês, eu não vejo em nenhum lugar que Ellen White autorizou ou permitiu que dízimos fossem usados para sustentar a obra de Madison. Eu não vejo evidência para isso. E nós agradecemos a participação de todos, aqueles que nos assistiram também pela internet. Nós vamos estar encerrando esta mesa redonda da semana, pedindo a bênção de Deus para entrarmos no dia do Senhor e desfrutarmos das bênçãos deste dia também. Vou convidá-los a ajoelharem-se comigo e pedir que o irmão Diego faça essa oração. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela palavra inspirada que nos orienta nesses momentos tão difíceis, nesses dias tão turbulentos em que nós estamos vivendo como igreja. Pedimos que o Senhor possa guiar as nossas mentes e que o Senhor possa também converter os nossos corações, transformar nossas atitudes para que estejamos sempre em total submissão à Tua vontade e sempre inteiramente dispostos a fazer aquilo que o Senhor quer. E que nossas mentes possam ser conduzidas pelo Teu Espírito ao lermos e estudarmos todos esses assuntos. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E todas as características de Adão serão vistos em Jesus? Não. O que vocês acham? Então, a tipologia, ela tem a sua função didática limitada. Nós temos que ter um pouco de critério quando nós trabalhamos com tipologia. Quando, às vezes, nós estudamos a Bíblia e nós encontramos um tipo que não tem autoridade profética, o que eu quero dizer com autoridade profética? Cleiton acabou de falar que Davi é um tipo de Cristo. Só que ele vai usar a autoridade profética, ele vai usar textos de Isaías, Jeremias, textos dos evangelhos, para mostrar que profetas inspirados fizeram essa identificação. Não foi uma interpretação particular do Cleiton, entende? Mas agora eu estou estudando a Bíblia e eu percebo que José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele demonstrou características parecidas com as de Cristo. Então eu falo, José é um tipo de quem? Cristo. Isso é teologicamente errado? Não necessariamente. Jesus é o segundo Adão na função. Jesus tem a mesma função que Adão. Jesus não é o segundo Adão como o marido de Eva. Okay? Exato. Exatamente. Ou seja, Jesus ele não casou, né? Então ele não pode ser em tudo igual a Adão. Então José é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Mas já Moisés como tipo de Cristo, eu tenho autoridade profética. O livro de Hebreus deixa claro que, de alguma forma, Moisés tipificou Cristo em seu ministério. Agora, a Bíblia não necessariamente fala que José é um tipo de Cristo. E eu, como pregador, fazendo um estudo sobre a vida de José, me dá um símbolo aí, para ver se vocês estão entendendo. Uma mulher em Apocalipse. Quando João viu uma mulher, a mulher simbolizava o quê? Uma igreja. Nós também vemos o que mais em Daniel e Apocalipse? Animais, uma besta que surge do mar. Isso é um símbolo, ok?
Vamos pensar em algum símbolo, em algum livro profético não escatológico. Alguém poderia me dar um exemplo? Oi? Ossos secos, excelente. E os ossos secos encontrados no livro de Ezequiel representam ou simbolizam o quê? O povo de Israel, a igreja naquele momento, o estado da igreja. Então, um símbolo representa uma realidade, uma coisa real, entendeu? E é um instrumento didático para ensinar e, às vezes, ocultar verdades. Eu digo ocultar porque uma das razões pelas quais o livro de Apocalipse foi dado através de símbolos foi para ocultar a verdade dos inimigos da verdade. Agora, nós também encontramos símbolos em parábolas, entendeu? Mas uma parábola não é um símbolo, ok? Mas vocês podem me dar um exemplo de um símbolo em uma parábola? Azeite, muito bem. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, nós temos um símbolo. As virgens é um símbolo dentro dessa parábola. Então, símbolo já ficou claro, certo? Posso, então, passar para o próximo termo, que é tipos. Tipos. Será que tipos e parábolas na Bíblia são a mesma coisa? Não são. Existem semelhanças, mas nós vamos ser bem técnicos hoje nas nossas explicações para ficar claro, porque qual é o objetivo desse discurso sobre métodos de estudar a Bíblia? Creio que muitas ideias, conclusões equivocadas são resultado de maus métodos de estudo da Bíblia. Então, vamos falar sobre tipos. Vamos primeiro definir o termo dentro do nosso conceito aqui. Um tipo é um evento, pessoa ou instituição bíblica que serve como modelo para um cumprimento futuro. Ok? Então, essa é a definição, mas uma definição fica muito abstrata. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um tipo na Bíblia. Ok? Elias é um tipo. Elias não é um símbolo. Ele é um tipo. Elias foi um homem real, que realmente viveu, foi um profeta de Deus, e a sua experiência e sua vida é um tipo. Pastor Diego. E não é minha interpretação. A própria Bíblia revela que Elias tipificou. Posso dar 2 exemplos? Pode. Um jurídico e um prático. A lei penal brasileira, ela é cheia de tipos, e esse é o nome mesmo que usa. Então, lá no artigo 121, o tipo diz assim: matar alguém. Esse é o títipo. Se um homem mata alguém, ele cumpre o tipo. No direito nós não usamos antítipo, como se usa na teologia, mas é Pergunta que nós vamos iniciar sobre o tema ainda de métodos de estudo da Bíblia é a seguinte: qual é a diferença entre tipos, parábolas, símbolos e alegorias? Algumas pessoas consideram que tudo é a mesma coisa, mas será que existe alguma diferença? Essa pergunta vai para o irmão Diego. É uma pergunta muito boa e eu conto com a ajuda tanto do Tiago como do Cleiton para responder. Vamos começar com símbolo. O que é um símbolo na Bíblia? A definição da palavra símbolo seria uma representação pictórica de algo ou alguém a fim de tornar claras verdades espirituais compressas ou ocultas. Onde que nós encontramos na Bíblia símbolos? Normalmente
em escritos proféticos escatológicos, como os livros de Daniel e Apocalipse. Agora, nós encontramos também símbolos em outras partes da Bíblia. Alguns dos profetas que não trouxeram mensagens escatológicas, profetas como Jeremias, Ezequiel, também usaram símbolos. Na verdade, eles receberam revelações de Deus que continham símbolos. Então, vamos pensar em alguns exemplos de símbolos na Bíblia, tanto na profecia escatológica como a não escatológica. O que vocês acham? Como uma peça de um quebra-cabeça que tem uma alça que se encaixa na outra que tem um buraquinho, né? A pessoa que mata, ela cumpre a lei penal, ela cumpre o tipo penal, apesar de violar a norma que protege a vida. Esse é um exemplo. Outro exemplo é aquela máquina de escrever. Vocês lembram que a gente apertava a tecla e uma alavanca batia uma letrinha no papel? Sabe como é que é o nome daquela letrinha? Tipo. Então os tipos vão encostando no papel. Muito bem. Eu gosto dessas análises de um advogado. Eu vou aproveitar também... Não esquecendo que nosso tempo é curto, mas pode falar. Tentar juntar um símbolo e uma pessoa ao mesmo tempo para haver um tipo e o símbolo, no caso. Às vezes a Bíblia usa a expressão Davi reinará, não referindo-se a Davi porque ele já estava morto. E em nenhum momento você encontra na Bíblia um estudo que fala que Davi iria ressuscitar para reinar. Então o fato de que ele viria, Davi é um tipo de Jesus reinando. E o fato de ele reinar é um símbolo do juízo que ele iria realizar no juízo investigativo. Então Davi é um tipo de quem? De Cristo. Elias é um tipo de quem? Oi? João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, 11 a 13, Marcos 9, 12 e 13. Então, na Bíblia, nós temos vários tipos. Adão, ele é um tipo. É um tipo de quem? Agora, pensem bem. Em Romanos capítulo 5, verso 14, Paulo deixa bem claro que Adão é um tipo de Cristo. Mas isso quer dizer que todos os detalhes